Bom dia, galera. Meu nome é Vitor Hugo e agora eu vou falar sobre o caso 1, provas de deepfake, o que a jurisprudência nos diz sobre como as regras de autenticidade precisam mudar. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o primeiro caso. O primeiro caso ele aborda o impacto dos deepfakes no campo forense, especialmente quando utilizados como provas em tribunais. Deepfakes basicamente são mídias sintéticas criadas por IA, capazes de reproduzir de forma extremamente realista rostos, vozes e até comportamentos de pessoas. Esta tecnologia, embora tenha aplicações positivas, como por exemplo em áreas de entretenimento, tornou-se uma séria ameaça no âmbito jurídico. No contexto judicial, a utilização de vídeos e áudios manipulados levanta questões éticas e práticas. Provas digitais sempre foram muito desafiadoras de autenticar, mas os deepfakes elevam esse problema a um novo patamar, já que podem enganar até mesmo peritos especializados. Isso abre espaço tanto para que provas falsas sejam aceitas como verdadeiras, quanto para que provas legítimas sejam descartadas sobre a alegação de possível manipulação. Esse dilema ameaça valores fundamentais da justiça, como a veracidade das evidências, a confiança no processo judicial e a proteção das vítimas acusadas. Ao mesmo tempo, pressiona advogados, juízes, reguladores e empresas de tecnologia a criaram novos protocolos de autenticação, normas legais e métodos de detecção. Em resumo, o caso 1 ele mostra como deepfakes desafiam a confiabilidade das provas audiovisuais em tribunais e exigem um repensar ético e técnico sobre como lidar com evidências digitais em processos judiciais. Vamos aqui para a primeira pergunta da nossa análise: quem são os stakeholders envolvidos? O primeiro que eu coloquei aqui são os tribunais e juízes, porque eles precisam de decidir se aceitam ou não evidências audiovisuais suspeitas, e eles têm a responsabilidade de garantir que o julgamento seja justo. Advogados, tanto de acusação quanto de defesa, porque eles podem usar ou contestar vídeos e áudios como prova. Acusados e vítimas, porque pessoas que podem ser injustamente prejudicadas se um deepfake for aceito como verdadeiro, e também pode perder credibilidade caso uma prova legítima seja descartada como se fosse falsa. Peritos digitais, que são especialistas chamados para analisar mídias suspeitas, eles precisam desenvolver métodos técnicos confiáveis para identificar manipulações. As empresas de tecnologia, por exemplo, a OpenAI, a Apple, Tesla e qualquer outra fabricante de software de inteligência artificial, que eles criam ferramentas que podem ser usadas para deepfakes, mas também eles podem desenvolver sistemas de autenticação e verificação para identificar essas próprias deepfakes. Os reguladores e legisladores, que são os responsáveis por adaptar as leis, e a sociedade em geral, que depende da confiança no sistema jurídico. Segunda pergunta: quais valores éticos foram afetados ou violados? O primeiro que eu pus foi a autenticidade à verdade, que é o princípio de que uma prova deve representar fielmente a realidade, a justiça e devido processo legal. Se uma prova for falsa, for aceita, por exemplo, inocentes podem ser condenados. E se provas reais forem descartadas, como supostos deepfakes, culpados podem sair impunes. A confiança pública no sistema judicial, quando os juízes, jurados e a sociedade não conseguem diferenciar verdade de manipulação. Responsabilidade profissional. Advogados têm o dever ético de não levantar defesas infundadas ali. Ignorar isso pode minar a integridade da profissão. Segurança e privacidade individual, que pessoas famosas ou comuns podem ser vítimas de falsificações que, consequentemente, prejudicam sua reputação e até geram acusações criminais falsas. Que falhas técnicas no design ou nos processos permitiram que o problema acontecesse? A primeira delas é que a tecnologia de IA está muito avançada e muito acessível.
Ferramentas para criar deepfakes ficaram bem populares, baratas e fáceis de usar. Qualquer pessoa que hoje em dia pode falsificar a voz ou o rosto sem muitas barreiras. A ausência de mecanismos robustos de autenticação de mídia. Atualmente, vídeos e áudios não possuem assinaturas digitais obrigatórias que comprovem sua origem. Falta de preparo dos tribunais. Juízes e advogados muitas vezes não têm conhecimento técnico suficiente sobre inteligência artificial. Isso leva a decisões inconsistentes, algumas aceitando provas sem checagem e outras bloqueando provas legítimas por medo de manipulação. Processos jurídicos desatualizados. As regras de evidência não acompanharam o ritmo da tecnologia, o sistema legal ainda não exige análises técnicas muito profundas para as mídias digitais. Exploração estratégica ali por advogados. Alguns usam as deepfakes como argumento para gerar dúvida no tribunal, mesmo sem provas, aproveitando ali da insegurança do tribunal. Quais medidas poderiam mitigar ou evitar esse dano? Medidas técnicas. Assinaturas digitais ou blockchain e criar registros imutáveis de origem e edição de mídias, comprovando ali a sua autenticidade. Ferramentas de detecção de deepfakes, que é investir em softwares capazes de identificar a manipulação de voz, imagem ou vídeo. E metadados obrigatórios. Medidas políticas. Atualizar as leis que estão bem defasadas e podem acabar não dando conta do recado. Criminalização de abusos, que é estabelecer punições específicas para quem cria ou usa deepfakes. E órgãos reguladores especializados, que é criar entidades responsáveis por definir protocolos de uso e verificação das mídias digitais. Medidas operacionais, que é a capacitação de juízes e advogados, perícias obrigatórias em casos suspeitos e protocolos de verificação padronizados. E por último, quem deve assumir a responsabilidade ética e profissional no incidente? Os advogados, que eles devem ser responsabilizados se alegarem manipulação sem provas ou se apresentarem deepfakes como evidência. Os juízes, que têm o dever de avaliar com cautela, exigir fundamentação técnica e não permitir alegações infundadas. Os peritos, que precisam garantir rigor científico e imparcialidade. As empresas de tecnologia, que devem implementar medidas de segurança em suas ferramentas e colaborar com os mecanismos de detecção, e os reguladores e legisladores responsáveis por criar e atualizar normas que evitem abusos e lacunas jurídicas. E é isso.